Olá, meus irmãos, paz do Senhor a todos, bem-vindo ao canal Voz Profética SP. O título da mensagem de hoje é Com Deus não tem crise. Com Deus não tem crise. Irmãos, mais uma vez, aproveitando, lembrando vocês que se você é inscrito, deixe o seu like, deixe o seu joinha. Se você não é inscrito, se inscreva, use esse canal para evangelizar, divulgar a mensagem, a palavra de Deus. Dito isso, o tema está em Isaías 37. Eu vou dar um resuminho do tema, tá? da história de Isaías 37, que diz assim, que o rei Senaqueribe manda uma mensagem. Essa mensagem ela vai para o rei Ezequias, e essa mensagem é uma mensagem de insultos, né, de terrorismo. E a palavra de Deus diz que Ezequias, ouvindo aquela mensagem, né, todo mundo com medo, aquela situação, ele rasga suas roupas. Antigamente rasgava-se assim, né, abria um pouquinho assim, em símbolo de submissão, de problema, e a Bíblia diz que ele se vestiu em panos de saco. Ezequias, irmãos, nesse momento se viu junto com a nação em crise, mas em nenhum momento fala aqui na mensagem, na Bíblia, na verdade, né, que ele reuniu o exército. Ele sabia que iam vir contra ele, e ele não falou assim, olha, reúne todos os exércitos, as crianças, todo mundo que está aposentado na reserva, de jeito nenhum. Ele não reuniu o exército, ele não chamou os sábios e falou assim, olha, sábios, o que a gente faz agora? Preciso de conselhos, o que eu faço agora? A Bíblia fala que Ezequias, ele buscou a Deus. E o resultado disso, porque Senaqueribe tentava assustar, apavorar Ezequias, o resultado disso é que a tática deu errado. Por que a tática deu errado? Porque o rei não se apegou a outros homens, nem a sábios. O homem se apegou a Deus. Davi, irmão, se você olhar no Salmo 37, 25, ele fala sobre isso, a proteção de Deus. Fui jovem e agora sou velho, nunca vi um justo desamparado, nem a sua descendência, ou nem os seus filhos, mendigando o pão. Irmãos, quantas crises, quantas guerras, tempestades Davi passou, e ele passou por todas. Se você ver, na verdade, hoje, se você ligar a sua TV, é o que você vai ver. Você vê desgraça, caos, tribulação, crise, anarquia, você vai ver desordem, embaraço, todo lado, morte. É isso que você vai ver. Se você olhar e analisar, que onde está a crise? A crise está na educação, na política, na moral, é uma crise mundial, em relacionamento, nos casamentos. Crise tem em todo lugar. E de tanto ouvir, irmãos, tanto você ouvir e dar ouvidos a esse tipo de crise e deixar de crer um pouco em Deus, que a crise entra, que a crise se instala e que você cai na crise. Eu vou dar um exemplo de uma história, que quem conta essa história, é uma história real, é o pastor presidente, o pastor Neemias Pereira da Rocha, o pastor da Assembleia aqui do estado de Goiás. E é uma história muito interessante que tem a ver com esse tema. Ele disse que o pai, certo? O pai criava os filhos, né, com um sanduíche que ele fazia na beira da estrada. E todo dia ele fazia sanduíches e vendia, passava as pessoas, e ele foi crescendo com aquilo. E aí nasceu o filho cresceu, o filho estudou, comprava material, e de repente o filho ficou grande, foi para a faculdade, e o pai pagou a faculdade e o filho foi para a cidade grande. Não lembro onde foi, porque eu não lembro onde foi a história. E aí passou alguns anos, o filho voltou, né, e chegou lá, o pai continuava fazendo a mesma coisa, né, prosperando, e de repente ele fala para o pai, para que esse monte de lanche? Porque você está fazendo esse monte de lanche aqui, você não está ouvindo o que está acontecendo. E o pai, né, não estava ligado na crise, problema, ele estava ligado em outras coisas, né, em fazer o lanchinho dele, em vender, atender bem. E ele falou, não filho, eu não estou sabendo o que está acontecendo não. Então eu vou te falar, pai, está uma crise assim, assado, de produção, guerra não sei onde. Pô, o que eu faço então? Não, é o seguinte, faz menos lanche, porque você vai jogar fora, vai ter prejuízo. E aí aquele homem, no dia seguinte, exemplo, tá, fez menos 30 lanches. Né, de medo daquela crise que o filho passou, né, passou para ele, falou para ele. E de repente, 30 pessoas que vieram, que ele sabia mais ou menos que vinha, chegaram lá e não tinha lanche. Então eles foram comer em outro lugar, passaram batido. Né? No outro dia o cara ele viu que não comeu, fez menos lanches. E as pessoas estavam deixando de comer ele porque não tinha e comendo para frente. Então elas não paravam mais para comer o lanche, porque passou, não tem, vamos passar para outro. De repente o outro está um pouco melhor. Resumindo a história, aquela pessoa, aquele homem deu ouvidos à crise, deu ouvidos ao que não importava e ele quebrou. Né? Aquele homem que criou o filho, que pagou a faculdade dele com um lanche que ele fazia na beira da estrada, por dar ouvido ao resto, né, ele afundou. É igual a Pedro, né, estava caminhando tranquilo em cima da água, ouviu o barulho da onda, ouviu o vento, viu aquele barulho, começou a tirar o foco de Jesus, da palavra de Deus, começou a afundar. Esse termo é muito legal. Em Salmo 50, 15, a Bíblia fala que quando vem a crise,
tem que buscar Deus, igual o rei fez. Clama a mim no dia da angústia. Né? Quando vier a tempestade, irmãos, quando vier a dificuldade, a oração, buscar Deus em oração, deve ser a primeira defesa do crente. Não é chamar exército, igual o rei não fez, não é chamar sábio, não. Ele foi orar. A primeira defesa do crente, do cristão, quando acontece uma situação, ajoelha e vai orar, vai buscar Deus. A Bíblia diz que Senaqueribe falou assim: olha, rei, eu conquistei todos os reinos que eu ataquei, ninguém conseguiu me vencer, nenhum império, ninguém me impediu. E falou assim: olha, eu quero saber o seguinte, quem é o Deus agora aí que vai salvar você? Nenhum Deus salvou outro império, que Deus que vai salvar você? O que Ezequias fez? Abaixou o joelho, foi orar, foi buscar a Deus. Irmãos, grande parte dos nossos problemas no dia a dia não tem solução humana. Não conseguimos resolver. Não é assim, ó, quebrou o celular, vou ali e compro outro. Beleza, isso é um problema comum. Né? Machuquei o dedo, vou ali e resolvo. Não. Problema grave, irmão, não tem solução humana. Quem resolve não é a gente não consegue. Quem resolve é Deus. E muitas vezes, por a gente tentar resolver com a nossa capacidade, com o que a gente entende, vou resolver, não vou resolver. A gente esquece de Deus. A gente não prioriza Deus. E uma coisa importante, quando a gente coloca, irmãos, um problema na mão do homem, ele vê com um olhar humano. Ele vê, olha, a solução é isso ou isso. Acabou. Quando você coloca, irmãos, o seu problema, a sua dificuldade, para Deus resolver, a esfera é muito maior. Porque o homem enxerga o que está na frente do olho dele. Deus não. O leque de opções é muito maior. O que você está vendo, Deus não quer nem saber disso. Deus ele faz uma coisa muito diferente. Deus ele traz a existência numa situação para resolver o seu problema. O leque com Deus é muito maior. Porque a solução pode vir do sobrenatural, onde você não tem acesso, onde você não tem poder. O caso do rei Ezequias era assim, era impossível resolver, impossível ganhar uma batalha daquele jeito, não tinha como fazer. O inimigo, irmãos, não era comum não, o inimigo era muito forte. Ele vai atrás de Deus: Senhor, preciso de uma resposta da tua parte. Olha a situação, olha o que estão fazendo. No verso 4, se você for lá, a Bíblia diz que Deus ouviu o inimigo. Ouviu o que o inimigo estava falando. Você pensa que Deus só escuta a sua oração? Irmãos, Deus ele é onisciente. Ele sabe tudo o que acontece ao redor. Deus, irmãos, sabe quando alguém trama contra você. Muitas vezes é o seu amigo, o seu chefe, uma pessoa da família, é alguém da igreja, sei lá, qualquer lugar. Ora a Deus, busca Deus, fala com Deus, Deus vai falar com você. Agora, você esquece Deus, aí dá as coisas tudo errado, e agora? Não, busca Deus. Tem uma situação diferente? Ora. Tem uma situação que você não consegue entender o que está acontecendo? Ora, vai buscar Deus. Deus vai dar a solução. Ele vai dar a resposta para você. A Bíblia diz que Deus ouviu o inimigo. E aí ele fala assim, para Ezequias: faça as tuas orações. A resposta que o profeta deu para ele é: faça as tuas orações. Ele sabia que a vitória só tinha um lado, só podia vir de Deus. Não tinha outra escapatória, não tinha bomba atômica, não tinha arma laser, não tinha outras nações para ajudar, não tinha nada. A solução só poderia vir de Deus. No verso 6, ele diz assim, Deus fala assim: assim diz o Senhor, não temas. Ele diz, não temas. A resposta, irmãos, veio do céu. A resposta não veio de outro lado, de outra pessoa. Deus, ele ouve as nossas orações antes da gente orar. Pode ver que Deus falou: não temas, Ezequias, antes dele orar. Ele não tinha ido orar ainda. Ele estava ouvindo o que o profeta tinha falado. Ele não tinha ido buscar. Ele falou: não temas. Ele já sabia o que ia acontecer. E no verso 7 você tem a conclusão dessa historinha e a certeza que a profecia vinha de Deus. Deus colocou um espírito, né, nele, no inimigo. A Bíblia diz que ele ouviu um rumor vindo dali, vindo daqui. Ele voltou para a terra dele e lá ele morreu. A espada, lá ele morreu. Né? E para finalizar, eu quero deixar claro e destacar a oração que Ezequias fez. Né? No verso 16, ele exalta ao Senhor, depois você lê lá, ele reconhece Deus como Criador de todas as coisas e ele coloca a demanda, ele coloca o problema na mão de Deus. Ele falou: Senhor, ouve a minha oração, ouve o meu pedido, eu preciso muito de Ti, não tem como resolver isso aqui. Deus, irmãos, deu o livramento. Se você olhar, confere no versículo 36 e 37. E muitas vezes, irmãos, quando Deus nos livra de lá, Ele manda anjo. A própria Bíblia fala isso. Manda anjos para a nossa proteção. Tem certeza? Tenho. Salmo 34, o anjo do Senhor acampa
ao redor do que os temem e os livra. Ezequias, irmãos, finalizando a mensagem, ele temia a Deus. Ele teve sucesso naquela crise, porque ele foi buscar quem? Naquela crise, a solução era Cristo, era Deus, era quem podia resolver. Deus que resolveu aquela situação. No verso 35, fala assim, ó, porque eu defenderei essa cidade, para livrá-la por amor de mim e por amor do meu servo Davi. Irmãos, onde Deus reina, onde você deixa Deus reinar, não tem crise. Amém? Essa é a mensagem de hoje. Vamos fazer uma rápida oração. Senhor Deus, Pai nosso Senhor e Salvador Jesus, graças te damos por essa palavra. Venha abençoar todos quando escutarem, quando nos ouvirem. Venha, Senhor, criar em nós um coração desejoso de buscar a Tua palavra, desejoso de buscar e orar, Senhor, sabendo que Tu tens solução para todas as coisas, resposta, Senhor, para todos os problemas. Faz conforme a Tua santa vontade, abençoando a todos, é o que eu te peço, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, mais uma vez, se inscreva, divulgue esse canal, evangelize, que Deus abençoe você, sua família, Deus abençoe o Brasil, e até a próxima, se Jesus não voltar até lá.